Então é isso aí que eu pensei um pouco pelo peso da palavra sacro, né? Porque sagrada, o sagrada, cara, é uma coisa que sagrada é Deus, é lá em cima. Pra gente e é imutável. Eu sou sagrado. Aí, né? Fala. E é imutável. Você me perguntou inicialmente o que eu estou achando da música atual, é isso? Isso. É isso? Isso. Cara, tem muita coisa boa. Tem música atual, tem muita coisa boa. Muita. Mas eu creio que a maioria não tem nada de bom, não, cara. Uhum. Eu acho que a música, repito, eu não estou generalizando, não posso generalizar, mas a coisa tomou um rumo muito esquisito, cara. Tá? Perdeu a poesia, acho que o pessoal está com preguiça de compor louvores inteligentes. O pessoal está perdendo a paciência de parar, analisar e pedir a Deus inspiração, ou usar de fato o intelecto para compor letras que exaltem a Deus e que edifiquem a igreja de fato. Não aquela balela comercial que a gente sabe fazer se quiser. Se você quiser fazer de música comercial, você faz. Eu também poderia fazer. É fácil usar jargão das coisas mais fáceis que existe para nós que lidamos com letra, com música o tempo todo, mas a gente não faz isso por honestidade, né? Por honestidade humana e honestidade cristã. Então, eu acho que a coisa toma um rumo muito difícil de ouvir. Eu não tenho paciência para ouvir. É óbvio que eu gosto de vez em quando para saber o que está acontecendo de tão ruim nesse mercado. E é doído demais. Eu sofro de solidão musical em relação... Música é ótimo. Solidão musical. Eu sofro de solidão musical. Fica complicado ouvir algumas rádios, porque você ouve uma rádio dita gospel ou dita evangélica, é louvor a Deus, vamos ouvir louvor ao Senhor. Eu paro para ouvir, eu estou ouvindo louvor ao homem. Isso que eu ia falar com você. Deus agora é serviçal do homem. Por quê? Por causa de você, Deus vai fazer, por causa de você, Deus vai quebrar tudo. É tudo o homem no centro. Cadê Deus no centro? Cadê? Acabou. Está acabando, né? Não é que acabou, está acabando. É o antropoformismo. Colocando... Repete essa palavra, tio. Antropoformismo. Meu Deus. Colocando o homem em evidência. Realmente isso hoje está muito... Tem até movimentos hoje, não sei se da parte do pessoal reformado, fazendo uma campanha aí para as pessoas pararem de cantar música que exaltem o eu e voltem a cantar música que exaltem a Cristo. Né? Eu acho que incentivar o povo a parar de cantar, eu acho que não é o bom caminho. Eu acho que o caminho seria ensinar ao povo que é de fato louvor e adoração, que são coisas distintas. Música, louvor e adoração, 3 coisas distintas. Verdade. Que podem se juntar inteligentemente e funcionar. Eu acho que deveriam os grandes líderes, os líderes de um modo geral, deveriam ensinar o povo a diferença de uma coisa para outra. E o povo tomar a decisão. Não aceitar que a internet ou as rádios ditem o louvor da igreja. Porque, irmão, o que é bom para a cabeça da maioria do povo não é o que é bom de fato, é o que a mídia está ditando. Fez sucesso na internet, é bênção, é louvor, é adoração. E não é assim. Não é verdade. O povo precisa pensar mais um pouco, né? Principalmente buscar ali na fonte que está aí, ao alcance que é a Bíblia, para saber o que ele pode definir como realmente uma música. Não é nem um louvor, né? Porque eu já expliquei um outro dia aí que louvor você pode estar louvando falando. Sim, fazendo, claro. Né? Isso aqui é louvor. Né? Isso aqui é um louvor. Então, as músicas em louvor a Deus, que elas sejam realmente cristocêntricas, né? Que é o que a gente realmente... Eu sinto isso, você me acompanha nesse raciocínio e muita gente aí. Bom, e a música de ontem, Marquinhos? A música lá como você falava lá, o irmão Cesário, é a música dos primórdios. Os primórdios, o louvor dos primórdios. Aquelas músicas, principalmente ali anos 70, que foi mais forte, anos 80. Eu boto só 70 e 80. 90 já começa... O 90 ainda pega, 2000 não. Mas 70 até 90, essa música de ontem, você acha que ela ainda fala muito forte? Eu vejo muita gente nesse movimento, cantores, né? E cantoras, nesse movimento de regravação,
A tua música Promessa, por exemplo, toda hora tem alguém querendo regravar. Por que esse fenômeno? É justamente pelo que a gente está falando, que as músicas de hoje estão carentes dessa mensagem cristocêntrica, como a gente falou. Eu acho que a música desse tempo que você citou, do nosso tempo, havia, por parte dos compositores, uma preocupação maior em compor letras cristocêntricas. Mas havia também muita heresia. Havia também. Sim. Havia muita heresia, mas não era heresia gerada na malícia, na maldade. Não era. Era desconhecimento. Sim, tinha música gerada na maldade, sim, mas a maioria não era. Por exemplo, tem uma música do meu tempo que fala: pois um anjo serei. Não é bíblico. Não. Isso é uma heresia grande. É porque, me permita aqui só falar um instantinho, porque aí, no caso, o autor, porque nessa do Anjo Serei, né, que tem aquela parte da Bíblia que perguntam lá, até os saduceus que não acreditavam em ressurreição, sim, experimentando Jesus, tentando colocar Jesus ali numa sinuca de bico, perguntou lá no céu, né, quem a questão de herança, né, essa preocupação de quem herdará, quem morreu, o pai, o filho, quem vai ser. Aí Jesus explica e diz que no céu seremos como anjos. Não como anjos. Né? Como anjos. Não seremos anjos. Né? Então, ali, essa música aí, por exemplo, dos anos 70, né? Então, continua aí. Realmente passava também algumas coisas ali que... Passava muita coisa. Tem música do passado que fala o mar do esquecimento. O mar do esquecimento não existe, não está na Bíblia. Profundezas do mar. O texto, quando fala os nossos pecados serão lançados nas profundezas do mar. Então, aí tinha isso, mas, em regra, o que se tinha mais eram poesias, eram letras inteligentes. E eu quero citar um nome aqui que você também ama e admira, Edson Coelho. Pelo amor de Deus, o Edson é fenomenal. Eu não ouvi até o dia de hoje. Se tiver, eu quero saber. Eu não ouvi até o dia de hoje uma música do Edson que não seja poética, sim, que não faça a gente pensar. Edson Coelho, para mim, o poeta de todos os tempos. Para mim, o poeta. É lógico, tem outros poetas. Você é um grande poeta. Isso, né? Você é um... Nem tanto, mesmo. Você é em ponto final. Nem tanto, né? Você é um grande poeta, mas para mim o Edson é o. Eu acho que é o que veio depois dele, o que veio antes, mas ele é o poeta. Fenomenal. Basta você pegar a música És orvalho que nutre uma rosa. Que letra é essa, cara? Essa letra nasceu da palavra alfombra. Você sabia dessa? Alfombra? As alfombras. Nasceu da palavra alfombra. De alfombra que nasceu a letra inteira. Pois é. E o que quer dizer alfombra, meu caríssimo Elvis? Diga você, meu caríssimo perguntador. A propósito, digníssimo, você é um entrevistado. Diga você que citou o termo. Alfombra é tapete, né? Alfombra é tapete suave, né, cara? Alfombra é tapete suave. E essa letra é uma letra muito poética, né? E depois vem Tens a beleza da cor e outras coisas mais do Edson, que todo mundo gravou. Fenomenal. E outros compositores do tempo dele. Vamos falar de alguns outros? Me ajuda a lembrar. Só um instantinho. Tem uma coisa interessante nisso aí que você está falando do Edson, que ele usava essa poesia toda. Você usou uma palavra que pouca gente utiliza e conhece, né? Que o Edson pensava lá do dicionário dali. Né? O que era interessante, que eu acho, é que essas músicas, as músicas do Edson Coelho, embora ele tenha vindo da denominação batista, depois ele veio para a denominação Assembleia de Deus, onde o público maior que o consumia disco eram de pessoas simples. Estou falando daquela época lá, né? Hoje, pode ter mais um pouquinho, eram pessoas simples, mas mesmo com esse linguajar rebuscado do Edson, as pessoas entendiam a música, a mensagem. Entendiam a mensagem. Certo. Né? Agora, quando na parte que chega doce marulho, a maioria cantava barulho das águas, né? Barulho. Isso, por também não conhecer a palavra, né? Não é? Aí vinha na mente o que era mais fácil.
Barulho das não é águas. barulho, né? Ele usou o Como é que mais você profundo vernáculo, né? Ele usou o mais profundo vernáculo para compor essa letra, É né? verdade, mas você Ali foi uma construção, né? Ali foi uma construção, né? É. Mas você vê assim, como é que. Aí, pela letra, se você parar um pouquinho, não poderia ser barulho, porque você fala, és o doce barulho? Doce Barulho barulho, não é doce. Doce marulho, caramba. Né? Marulhaia. Barulho é uma coisa, né? Estrondosa, retumbante, então não pode ser doce. Né? És o grave barulho. Doce marulho seria o doce movimento das águas, né? Então, porque senão seria o grave barulho, né? Aí, você pensa muito rápido, cara. Você tem um raciocínio incrível. Então, e quando disse do poeta, eu não quero tirar aqui o mérito do Sérgio Lopes ser chamado de o poeta, não é isso. Sim, de jeito nenhum. Sim. Mas, na minha concepção, ele é um dos grandes poetas. Até tem muito respeito pelo Sérgio. E até a linha é diferente. Sim, totalmente diferente. O Sérgio é fenômeno. Eu gosto demais de Sérgio, sou fã do Sérgio. É um cantor que preserva ainda os bons costumes da boa letra. Preserva ainda. Ele não vai preservar para sempre. Mas essa alcunha de o poeta, para mim, é do Edson, ponto final. Na minha opinião. O Sérgio, ele comunga da nossa admiração pelo Edson Coelho. Pronto, então fechou. Ele não vai me processar, não vai me bater por isso. Não. São tipos diferentes de abordagem de letras, né? O Sérgio ele tem um linguajar mais, vamos dizer assim, mais simples, né? Sim. Embora sejam belas melodias, mas linguajar mais simples. O do Edson tem essas questões que a gente apontou aqui, que ele gosta muito de usar o vernáculo com letras. Eu lembro que tem aquela música Essência da Vida. E a criança nascida que chora, uma antífona vida sem fim. Antífona. Então, ele vem, outras palavras que ele colocava. Eu participei de uma entrevista uma vez lá na rádio AM Brasil, lembra? Quando a melodia tinha AM. Trabalhei lá. Então, aí, quem dirigiu aquela roda não é de escarnecedores, não, roda de compositores, tá? Foi o Eliel, que foi quem criou esse rótulo de poeta para o Sérgio Lopes, né? O Eliel do Carmo. Eliel do Carmo, meu amigo querido, meu maninho. Então, o Eliel que criou esse chamamento do Sérgio Lopes de poeta. E ali na mesa, o Edson Coelho também estava. Então, aí o Eliel, acho que o Eliel que perguntou, falou assim, mas perguntou para um outro compositor que estava ali, não perguntou para o Edson, não perguntou para mim, perguntou para o outro compositor. Falou assim, o que você acha dessas letras do Edson, dessa forma e tal? Eu ficava olhando, aí ele respondeu, ele ficava olhando aquelas letras, ele falou assim, ele falou assim, por exemplo, aquela letra, não sei o que era, perenal, perenal, eram uns termos assim, e eu ficava, aí o Edson assim, você ficava mais conhecedor da língua portuguesa. Perenal, duradouro, né? Pois isso aí. Aí ele ficou, era uma coisa que eu ficava pensando. Aí não veio as palavras, não vieram para ele dizer, né, Edson? Você ficava mais conhecedor da língua portuguesa. Né? Que delícia! E era isso mesmo, né? Bom, Marquinhos, conta um pouquinho aí, eu já conheço, mas tem muita gente que ainda não conhece, para a conhecer o seu início de carreira, aí, como é que foi até você chegar lá ao seu primeiro álbum. Como é que foi isso aí? Como é que se processou? Tá, eu comecei a cantar aos 5 anos de idade, 5 anos completos. Meu pai começou a me treinar com meu irmão Cid Gonçalves, que hoje é um grande radialista aqui no Rio. Uhum. E meu pai começou a treinar a gente, cantando em dueto. Uhum. A primeira música que a gente cantou junto foi Alma Cansada, não desespera, espera em Deus. E aí eu peguei gosto pela música cantada. Depois peguei o gosto pelo violão. Aos 9 anos comecei a tocar violão. Aos 18 desejei ser cantor. E lutei para isso. Mas a minha visão de ser cantor era para viver de música. Era só me tornar famoso e rico. Eu tinha essa ilusão. Eu não tinha visão ministerial nenhuma, não. Sim. Passei a ter pouco depois. Eu, na verdade, filho de crente, filho de pastor, mas não tinha a visão exata. Nesse aspecto, eu não tinha a visão exata, né, do assunto. E quando
eu finalmente entendi o que era de fato, porque essa questão de louvor, como é que funciona, para que serve, serve também para ganhar almas. Na verdade, Elvis, eu evangelizo desde os 5 anos, né? Cantando. Sim. Não que eu entendesse que estava evangelizando. Não que eu entendesse que estava evangelizando, mas eu evangelizava porque meu pai levava eu e meu irmão para todos os rincões lá de Minas Gerais para cantarmos enquanto ele pregava e outros pregavam. E muitas almas se convertiam, mas eu não tinha essa visão porque eu era criança e não havia esse ensino dentro de casa de que a música era o ministério. A gente se emocionava, a gente chorava, se emocionava, mas não entendia. Então, quando eu tive a consciência plena de que o meu chamado era, de fato, para exaltar o Senhor com a música e salvar almas através da música, eu entendi que a gravação seria uma expansão do ministério. Eu já tinha consciência do ministério. Que a gravação seria uma extensão. Gravar nunca foi ministério. É extensão, né? É uma extensão. Aí sim eu fui atrás do sonho com a outra cabeça e Deus foi abençoando. Foi difícil demais. Foi muito difícil. Eu passei muita provação no período, principalmente no período da consciência mesmo. Portas fechadas na cara, algumas literalmente, portas literalmente fechadas. E eu tentei gravar e não conseguia, porque eu queria expandir, mas não conseguia. Pessoas não queriam me ouvir, eu queria entender de assunto, como gravar. Eu, desde criança, fui curioso, sempre fui curioso com ficha técnica de LPs. Sempre fui muito curioso. Desde criança. Já era Deus me preparando, né? Sim. Então, quando eu comecei a gravar o primeiro disco, eu vendi bala de coco e algodão doce para ajudar na gravação. Algumas pessoas me ajudavam com ofertas. A Natália, que na época era minha namorada, me ajudava com dinheiro também. Minha mãe fazia bala de coco e eu fazia algodão doce, ia vendendo. A dona Evelise, que é a dona da MK, que veio me contratar muitos anos depois, ela afirma, eu não lembro, mas ela afirma categoricamente que comprou bala de coco e algodão doce comigo em São Cristóvão. Não é difícil a MK funcionando em São Cristóvão, não é difícil ter acontecido. Sim, ela afirma, eu não lembro, não adianta que eu não lembro. Ela afirma, ela chora quando fala, que ela se lembra nitidamente de um garoto. Ela deu as características do garoto que vendia bala naquele lugar. Eu vendia lá também. Eu vendia mais na região onde eu estou agora, aqui, que é Del Castilho, Norte Shopping, essa região aqui. Mas eu vendia lá também. Então, a Evelise afirma que comprou de mim algumas vezes. Era a sua área de bem possível. Cobertura, né? Hã? Era a sua área de cobertura na representação comercial do seu produto. Sim, exatamente. Então, eu vendi muita bala, muito algodão doce para gravar o meu primeiro LP. Na verdade, saiu cassetes, fita cassetes. Gravei no estúdio 464 com o Hermínio. Lembra o estúdio do Hermínio? Isso, Ricardo Albuquerque. Gravei lá com o Hermínio, arranjo de Jorge Aguiar, o grande Jorge Aguiar. Maravilhoso Jorge Aguiar. Um abraço, irmão. Um abraço aí para o Jorge Aguiar, né? Nosso amigo. Sim, um grande abraço para o Jorginho. Jorginho é querido de todos nós. Ao terminar a gravação, não tinha mais o que fazer, não tinha dinheiro, nunca tive, né? Na época mesmo, não tinha. Eu ia para o estúdio e às vezes eu não tinha dinheiro e o dono do estúdio, o Hermínio, por muita generosidade, ele pegava minhas balas de coco como forma de pagamento. Poxa. Eu ia de trem do Meyer, ou de Engenho de Dentro, eu ia para lá, para o estúdio do Hermínio, com as balas de coco e às vezes eu não tinha dinheiro, ele ficava com as balas para me ajudar. Quando ele percebeu que eu era um garoto que passava muita necessidade, ele começou a me dar almoço. Poxa. Ou café da tarde, dependendo do horário que eu estava lá. O Hermínio me ajudou muito. Jorge Aguiar me ajudou muito nesse período. Legal você fazer esse reconhecimento e dizer o nome, né, dessas pessoas. Sim. Porque eu vejo muita ingratidão, às vezes, assim, da pessoa quando ela alcança o topo. Sim. Ela não olha lá atrás quem deu a mão, quem Sim. foi um colaborador na fase difícil e tal. Então, você é daqueles... É do pessoal ralador, né? Você é raiz, né? Dos cantores. Sim, raiz. Raiz. Foi muito difícil, Elvis. Muito difícil. Até gravar o primeiro disco. Aí, quando eu terminei, eu não tinha dinheiro para
como fabricar, nem sabia onde tinha fábrica, não tinha ideia disso. E aí eu vou resumir, porque o nosso tempo também é limitado aqui. Um camarada que nem era meu amigo, era um conhecido. Meu amigo era o sogro dele. Esse camarada falou, Marco, eu quero investir um dinheiro que eu tenho guardado. Você tem uma ideia do que fazer? Eu falei, tenho. O que que é? Eu falei, minha gravação. Eu tenho uma gravação pronta e você pode patrocinar a fabricação. Ele falou, pronto, vamos fazer. Eu falei, ouve a fita cassete. Não, não quero nem ouvir. Vamos fabricar logo. Hercílio de Oliveira Henrique. Hercílio de Oliveira Henrique foi o camarada que investiu em mim. Eu já tinha a gravação pronta. Eu entreguei a fita cassete para ele ouvir, ele não quis ouvir, ele não ouviu a música sequer. Ele não era meu amigo era o sogro dele, pastor Josibias Paulino, que eu chamo de tio também, é um tio querido aqui do Rio. E o Hercílio, mesmo, a partir dali, me adotou, me levou para morar na casa dele. E o Hercílio de Oliveira Henrique foi quem me levou para a MK. Não tem outro nome. Tem um camarada aí, que eu vou dizer o primeiro nome dele aqui, que ele anda contando uma história aí pelo Brasil afora, que foi ele que me descobriu, que me levou para a MK. O nome dele é Luizão. Mentira! Mentira! Não Luizão nunca fez absolutamente nada por mim, nem na música, nem fora dela. Quem me levou para a MK chama-se Hercílio de Oliveira Henrique. Ele que me apresentou a MK, e a partir daí as coisas aconteceram, aí a história muda. Aí vira-se uma página. O Hercílio, então, foi seu mecenas, para lembrar um termo aí nessa área de ajuda, né, financeira, enfim. É engraçado que nesse tempo você sempre foi de Assembleia de Deus, né? Sempre, assembleano raiz, com exceção da barba. Então, não faz isso não, é isso que eu ia falar agora. Assembleano raiz, barba, negativo. Era justamente isso que eu ia falar. Essa barba aqui é uma mensagem subliminar, Varão. Você imagina, você imagina nós dois aqui, ó. Egressos da... Eu me converti com 10 anos na Igreja Batista. Hoje eu sou da Igreja Batista de novo, desde 2014, por aí. Mas eu vivi muitos anos na Assembleia de Deus. E tanto você quanto eu, era inadmissível nós estarmos com essa pelagem no rosto hoje em dia, falando alguma coisa, ainda mais ao vivo. Meu Deus! Sacrilégio. Fala. Sacrilégio, barba, né, cara? Pecado, né? Ainda hoje, em alguns lugares, não permitem. Por isso que eu estou usando. Por isso que eu estou usando. Porque em alguns lugares é pecado, estou usando de propósito. Provocativo? Marco Aurélio, ô provocador. És tu, perturbador de Israel? Meu Deus. Então, rapaz, me diga uma coisa, Marquinhos. Cantor, eu lembro que você... A gente já chegou a conversar isso lá no passado, e mesmo que a gente não conversasse, a sua voz sempre mostrou assim que você tinha um timbre semelhante do Gessé, vamos dizer assim. Até o estilo da música que você grava, mas acho que gravou lá no passado, elas lembravam um pouco o Gessé. O que você tem para falar para o Gessé? Você já admirava o Gessé mesmo? Você era admirador das músicas, da forma dele cantar? Diz alguma coisa para a gente. Veja bem, depois que eu comecei a cantar junto com meu irmão, orientado pelo meu pai, eu passei a ouvir muitas músicas, né? Meu pai colocava na radiola para a gente ouvir. A gente ouvia de tudo do que tinha na época, né? Mas a minha primeira referência como cantor, que eu admirei de verdade, chama-se Oséias de Paula. Ponto. O primeiro cantor que eu admirei, fiquei assim, deslumbrado, chama-se Oséias de Paula. Ponto. Depois de Oséias, eu conheci... Estou contigo nessa. Pronto. Depois de Oséias, eu conheci Vitorino Silva. Meu Deus, fiquei quase louco. Para mim, ainda não existe uma voz igual, não existirá em ponto final. Na minha opinião só. Não existirá ninguém igual ao Vitorino. E aí eu fui tendo algumas referências. Depois, passei a admirar o Júnior. Aí já um tempo bem depois, Júnior de Curitiba. Sim. Júnior, uma voz incrível e tal. E, em seguida, passei a conhecer o Gessé. Passei a conhecer o Gessé com um disco
Um disco ainda não evangélico, um disco popular, muito bom. Aliás, todos os discos dele eram maravilhosos, com exceção do último que ele fez. O último disco que o Gessé fez foi horrível. Nunca foi nem lançado, de tão ruim que foi. Mas, na época, eu passei a admirar demais o Gessé. Aí eu parei no Gessé. Eu vi que eu tinha a mesma extensão dele e eu comecei a investir nisso. Eu já tinha gravado Não, não tinha gravado. Eu já ia falar uma bobagem aqui. Comecei a admirar demais o Gessé e passei a ter ele como a minha principal referência. Ponto. Aí, quando eu comecei a gravar, eu era uma mistura de... Oséias, Vitorino, Júnior e Gessé. Eu não me definia. Mas aí, a partir do primeiro disco, quando eu já estava começando a me entender, me definir, eu defini que eu devia cantar na linha do Gessé. E eu fiz isso propositalmente. Sim. A extensão era a mesma, o timbre não. Meu timbre é muito diferente do deles, mas a extensão... Como a extensão era a mesma, muita gente achava que a voz era idêntica. Não era, é só a extensão. Eu atingi os mesmos agudos dele, porque eu era garoto, muito novo. O próprio Gessé achava isso de mim, eu nunca ouvi pessoalmente, mas os irmãos dele, a quem eu vim conhecer depois, diziam para mim que ele admirava a minha voz, comparando a minha voz do disco A Vitória Nossa com a voz dele que ele tinha quando tinha aquela minha idade, 20 anos. Ele também gostava de mim. Nunca nos conhecemos pessoalmente, nunca nos falamos por telefone, mas eu frequentava a casa dos parentes dele aqui no Rio, lá no Barreto. Sim. E aí, quando eu fiz a música Promessa, que é Vou Voar, a letra foi algo pessoal, particular, que eu vivi com Deus. A música, não. A música foi uma... Eu peguei o playback da música dele, Voa Liberdade, nunca neguei isso. Peguei o playback da música Voa Liberdade e criei uma nova melodia, mantendo algumas nuances da música Voa Liberdade. Criei uma nova melodia em cima do playback. Quando ele sobe, eu desço. Quando ele desce, eu subo, para não chegar a um plágio. Sim. Você é músico, você sabe como é isso. Quem é músico agora que está me ouvindo sabe o que eu estou falando. Sim. Eu não cometi nenhum plágio. Há muita coisa parecida. Se fosse plágio, a música foi lançada há 28 anos já de lançada. Ela tem 29 anos de composta. Lançada há 28. Se fosse um plágio, já teria sido processado há muito tempo. Não é? Lógico. Só que quando eu mostrei a música para a família, alguns irmãos dele aqui do Rio pediram para eu fazer aquela finalização que ele fazia nas músicas em tom menor. Sim, tá. Não só em tom menor, ele fazia em tom maior também. Aquele... O irmão dele, esqueci o nome dele aqui, o daqui do Rio. Eu não vou me lembrar. Ele pediu que eu fizesse. Aí pediram que eu fizesse. Falei, gente, eu não vou nem gravar a música, como é que eu vou fazer essa finalização? Eu cantei um dia no culto, com a banda que eu tinha, a banda Sonax, remédio para nariz, banda Sonax. Uma galera boa, rapaz. E aí o Aloysio, que era o meu guitarrista, pediu para eu cantar. Olha o nome da música que ele se chamava, Aloysio. Marquinhos, canta a música Voa, Voa. Eita! Aí eu cantei Voa, Voa. Voa, Voa. E aí pronto, aí a família dele ficou em cima, grava. Não quero gravar, vão dizer que eu estou plagiando, imitando ele, eu vou ser processado. Não, mas não tem plágio aí, cara, grava. A irmã dele mais velha, que criou ele, a dona Teté, que foi a que criou o Gessé, um dia ligou para mim em prantos. Eu frequentava a casa de todos eles, dos que moravam aqui, no Barreto. E a Teté insistiu que eu gravasse. Ela insistiu chorando. Eu falei, Teté, pelo amor de Deus. E Elvis, só faltava essa música para fechar o disco, o segundo disco para MK. Só faltava uma música. E era ela. E essa era a única que eu não tinha colocado na fita cassete para a Evelise ouvir. Poxa, que coisa. Aí, pela insistência da Teté, da Gessi e do outro irmão do Gessé que morava aqui, que eu não estou conseguindo lembrar o nome, eu levei a música para a Evelise ouvir. Quando a Evelise ouviu, ela me chamou de Oswaldo Montenegro. Ui! É a cara de Oswaldo Montenegro, essa música. Você tem que gravar, isso vai ser sucesso em Portugal. Aqui tem que entrar um bandolim. Ela foi criando o arranjo na cabeça. E eu não vislumbrava arranjo nenhum ali, eu não queria gravar, eu tinha medo. Irmão, contra a minha vontade, contrariando a minha vontade, a Evelise botou a música no disco, que eu esperava que ela não gostasse. E ela não associou ao Gessé em momento nenhum. Ela associou ao Oswaldo Montenegro.
por causa da ideia que ela teve de bandolim. E não é que entrou o bandolim mesmo? E essa música veio a se tornar a minha música mais conhecida. Eu não quero parecer arrogante, soberbo, em Cristo fala a verdade, não minto. Sim. Se tornou minha música mais conhecida no mundo. Onde tem igreja evangélica tem essa música. E não é por causa de rede social. Antes da rede social, essa música já era conhecida. Onde tem uma igreja universal, essa música já foi. Porque eu fui contratado também da Igreja Universal, da gravadora. Sim. E onde tem Universal, tem essa música. Essa música é muito conhecida. Muito mais do que eu imaginava agora, com o advento da internet, que eu estou sabendo muito mais sobre isso. Né? E o Bispo Macedo é teu fã, né? Ele declarou isso publicamente para o mundo inteiro ouvir, né? Chocante, né? Isso. Eu e a Leonor. Ele declarou Marco Aurélio e Leonor como seus cantores prediletos. Então, a Leonor que pertence lá à denominação dele, você não, mas ele... Pertencia à gravadora por 8 anos. E eu devo muito. Eu tenho muita gratidão ao Macedo, muita gratidão. Como eu tenho muita gratidão a Dona Ivelise e a MK, muita gratidão, muita gratidão. Muita gratidão à Line Records, muita gratidão à Graça Music, que também lançou material meu, muita gratidão à Central Gospel, mas em especial ao pastor Silas Malafaia. O que esse homem fez para mim está muito além da música, muito além. O que ele fez, não, queridinho. O que ele faz. O pastor Silas é uma pessoa fora do comum. Eu poderia falar a live inteira só do pastor Silas, mas vamos para frente. Você não vai fazer isso não, que eu não vou deixar. Não, Deixa não vou. eu contar uma coisa para você aqui. Diga. Olha só, porque essa pergunta, foi, como eu falei em off com você, foi até a Milena, que você conhece bem. Natália também conhece. Dá um abraço para a Natália aí. Está aí no backstage aí. Está aqui. Ela botou aqui um lance aqui, por exemplo, para perguntar a você o que você acha essencial no comportamento de um cantor de música cristã. Você, uma das coisas que eu sei que você não gosta, você já declarou isso, que não gosta de dar entrevista. Não mas o que mais você elenca aí nessa coisa que você acha que tem que ser ali o comportamento, sim, dele, assim, né? Por ser um cristão que utiliza a música como forma de trabalho, enfim. Diz alguma coisa pra gente. Pode falar da entrevista, o porquê você não gosta de me dar entrevista. Tá. Primeiro, o comportamento cristão. Primeiro, o camarada tem que ser realmente cristão de fato. Tem que ser cristão. E cristão, de verdade, ele, no mínimo, lê a Bíblia. No mínimo. No mínimo. Quando eu digo... É o básico. Ou estudar a Bíblia, que é melhor. Conhecer a palavra, que é o melhor. Melhor do que ler. E ter uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida contínua de comunhão. Uma vida de oração, porque vida de crente sem oração não tem comunhão, não tem como. Não tem como ter comum acordo com alguém com quem você não conversa. Então, o cristão, o cantor, o cristão verdadeiro deve orar, buscar comunhão com o Senhor, fugir da aparência do mal, fugir de si mesmo, etc, etc e tal. Mas eu acho que eu fugi da sua pergunta. Não fugiu não, estava dentro dela. Do José estava no comportamento. E eu falei da entrevista, por que você não gosta? O que você acha que é desagradável? Essa questão de não gostar de entrevista, porque eu dei entrevista a vida inteira. Muitas entrevistas, centenas e centenas e centenas e centenas. Eu fiz muito isso. Eu gravei 20 CDs ao todo, entre lançamentos e coletâneas. Foram 20. São hoje 35 anos de carreira viajando o Brasil quase que sem parar. Imagino. Então, algumas coisas me cansaram. Algumas coisas me cansaram. Então, por exemplo, quando alguém me liga para dar uma entrevista, eu digo, não, por favor, não. Eu respeito, agradeço, mas eu prefiro não. Então, eu sou um felizardo. Não é que você é felizardo. Você é meu amigo, meu irmão, meu advogado, meu editor, meu compositor. Chega, pelo amor de Deus. Pronome possessivo, meu. Então, meu irmão, não tem como dizer não para você. É exclusivo, né? É exclusivo. O Jabes de Alencar, nosso amigo, sim. Ele foi o único antes de você que me convenceu a fazer uma live com ele, mais ninguém. Foi, né? O Jabes, tirando algumas coisas que eu falei de você, de meu advogado, o Jabes é a mesma coisa, um amigo, um irmão, um querido, sabe? Não tem como dizer não para pessoas assim. Mas, enfim, rapaz, eu dei uma entrevista um dia 10 na televisão, eu fiquei 3 horas num canal de televisão. Eu fiquei 3 horas.
3 horas. Saía, não foi num canal, foi em alguns canais. Né? Rede, para rede. Uma rede. Então, saía de um para outro. 3 horas. Isso. Cantando e falando. Elvis, eu não tive um telefonema depois que foi ao ar. Poxa, isso é terrível. Irmão, 3 horas. Eu não tive um telefonema, não tive um aumento, um acréscimo no Instagram, nada. Eu falei, então, peraí, isso não é para mim mais, já chega. Eu acho que já chega. Pode ser que algum dia eu volte a dar entrevista. Hoje, assim, Marquinhos, eu acho que a nossa geração, vou falar por mim aqui também, são duas coisas. Lá em Portugal, eu vi assim, o pessoal bater muito na tecla, assim, tinha até outdoor nas estradas dizendo assim, quem não é visto não é lembrado. Eu já falei isso para você um tempo atrás, quando eu falava, Marquinhos, olha só, tem pessoas querendo regravar suas músicas e tal, e você, não estou afim porque não tá, isso não ficou, não foi uma coisa que deu, né, bons rendimentos em todos os sentidos, aquela coisa toda e tal. Eu falei assim, mas tem a questão da lembrança das pessoas. Assim, é porque a gente pensa assim, tem o lado divino nessa coisa, né? Porque às vezes você, uma regravação, por exemplo, de uma música, que atinja uma pessoa. Sim. Que atinja uma pessoa, no ideal do evangelismo, já é festa lá em Riba, né? Com certeza. Já é festa. Então, por esse lado que às vezes eu também penso assim, poxa, dá um certo desestímulo quando você vê nós aqui. Quando eu falei da geração, a gente está lá na geração 80, 90 e tal, e hoje a gente vê quem está aí. Cara, eu não conheço quase ninguém que está aí. Esses cantores novos, eu não conheço quase ninguém, para não falar ninguém, para não ser desagradável. Mas eu não conheço. Por quê? Assim, não tenho nada contra, não tenho nada contra o Osp, também não tenho nada a favor, fica ali no empate, né? Mas assim, não é um estilo que eu gosto, então eu não conheço quase ninguém, praticamente. Eu também. Sim. E a gente tem as nossas coisas para contar. Aí eu penso, o que a gente faz? A gente enterra isso e deixa lá no passado? Ou a gente abre esse baú e vai falar porque vai ter gente nova se interessando por isso? Aí eu vou aqui. Que seja, já é um ganho. É verdade. Você me convenceu disso. Eu lembro que quem queria gravar música era Anderson Freire, um dos melhores compositores da atualidade. Foi. Na época que ele quis gravar, eu não queria deixar de jeito nenhum. Ele nunca falou comigo, ele falou direto com você, que responde pelas minhas músicas, e eu não queria deixar, não quero. Acabei deixando. Você ficou no meu ouvido 15 dias. Eu marquei, tá, queridinho? Eu fiz essa maldade? Você fez essa maldade. Aí, quando eu aceitei, finalmente, ele gravou com o William Nascimento, duas vozes incríveis, né? Ficou maravilhosa a gravação. Eu amei. Eu fiquei encantado com a gravação deles. Falei, meu Deus, essa música é melhor do que eu pensava, né? E eles tem até hoje uma visualização nas redes sociais, no YouTube, nas mídias, né? Absurda, né, cara? E a partir daí muita gente passou a gravar. Muita gente passou a gravar essa música. Agora eu tive uma experiência ontem. Fala. Diga. Não, fala pra você. Eu lembrei que agora mesmo uma outra cantora lá até falei contigo, né? Sim. Lá da Sony Music, da Universal Music, Paloma Posse. Ela foi extremamente honesta. Ela ligou aqui para casa, falou com a minha esposa. Se não foi ela, foi alguém da assessoria dela. Assessoria, não, Natália. Assessoria dela. Eu achei muito elegante da parte dela. Porque o pessoal, quando usa o termo cover, usa cover, sai gravando, não fala nada, não tem acesso. E nem para dizer assim, irmão, eu vou fazer um cover. Amém? Eu diria amém. Satisfação, né? Satisfação. Mas não fazem, não. Sai gravando. Eu conheço cantores, Elvis, que se lançaram fazendo cover de música minha e nunca ligaram para mim para dizer, irmão, que Deus te abençoe. Podiam, no mínimo, fazer isso, mas não fazem. Então, essa cantora que você mencionou, Pamela, né? Paloma Posse. Eu falei, olha, já está autorizado verbalmente, já vou mandar uma mensagem para o meu advogado, vocês não terão nenhuma burocracia. Tem uma burocracia básica, na verdade. Eu amei a postura dessa pessoa. Mas aí vem a opção de gente gravando. E por causa disso, Elvis, eu tomei uma decisão, vou aproveitar esse momento de publicar algo, uma decisão radical que eu tomei. Eu decidi... Eu devo me segurar na cadeira aqui, não? Acho que sim, meu advogado. Então vai lá.
Seu tomei uma advogado decisão. é Cristo, rapaz, não sou eu, não. Eu tomei uma decisão de declarar publicamente que qualquer pessoa que queira gravar uma Olhou para música a de Natália. minha. Hã? Olhou para a Natália. Eu olhei porque ela esboçou uma reação. Que ela tá segurando. Fala que eu tô também segurando. Vamos marcar esse kill aqui, vamos marcar esse tempo aqui para a gente editar nesse trecho e postar depois? Tá? Tá? Marca o São os tempo aí você. cortes. São os Isso, cortes. um kill, corte. Para a gente editar e postar só esse trecho depois. Então vamos lá. Eu vou contar até 3 e vou dizer qual a decisão que eu tomei em relação às minhas composições. Olha o tempo, hein? Vai lá. Vamos lá, quanto tempo você? Vai. Então, 1, 2, 3. A partir de hoje, qualquer cantor que queira gravar músicas de minha autoria já estão autorizados. Olha que beleza. Já estão autorizados. Qualquer uma de minha autoria. Tem que verificar se eu sou o autor. Você que me ouve e gosta de minhas músicas, procure ver lá quem é o autor. Se é Marco Aurélio, que sou eu, tá lá, Marco Aurélio, vou voar, Marco Aurélio. Você já está autorizado a gravar. Quais são as condições? Você vai fazer contato com a editora Efrata Music. Aí é E a merchandising. Efrata Music... Hã? Aí é merchandising. Vou fazer merchandising da Efrata, minha editora, a editora da qual faço parte, que me abençoa tanto. Você vai fazer contato com a Efrata Music para a Efrata simplesmente fazer a autorização. Já está autorizado. Mas você precisa ter um documento para ter a bênção plena de Deus. É a formalização. Ainda que seja cover, queridão, pede a permissão, vai lá, a Efrata vai te autorizar, não vai te negar. Qualquer uma de minhas composições. Você vai fazer contato com a Efrata, vai se identificar, a Efrata vai fazer um contrato, vai mandar para você. Você Autorização. Autorização, melhor dizendo, não um contrato, uma autorização. Vai te autorizar e você vai lançar a música da forma que você quiser. Obviamente que a editora vai exigir algumas coisas, algumas expressões que você vai ter que colocar no seu vídeo, na sua gravação. Então, você não pode fugir disso, senão você vai cometer infração autoral ou crime autoral. Mas eu estou autorizando. Sabe por quê, Elvis? Eu tomei essa decisão para não ter que amaldiçoar ninguém, irmão. Para não ter que amaldiçoar ninguém. Mas por quê? Mas amaldiçoar por quê, irmão? As pessoas gravam minhas músicas e suas também, de tantos outros, sem permissão. Gravam. E quando a gente vai questionar, peraí, irmão, por que você gravou minha música? É para fazer a obra de Deus. Mas a obra de Deus tem seus trâmites. Você não pode sair fazendo o que você quer fazer, não. Então, para fazer a obra de Deus, eu vou roubar um carro, vou evangelizar. Pois é. É a obra de Deus, então eu posso roubar um carro e vou evangelizar. Não. Se a música é minha, você tem que pedir permissão a mim. Aí você vai entrar naquela premissa daquele pensador, o fim justifica os meios. Olha aí. Perfeito. Perfeito. Legal, Marquinhos. Não, essa atitude é interessante que você tomou, acho saudável que você está falando aí, né? E vai entrar em tudo isso que eu falei, vai entrar na manutenção da lembrança da música, porque, assim, é o que eu falo para você, o movimento de regravações está muito grande. Você vê, essa cantora é nova, Paloma Posse. Sim. Né? E está numa multinacional. Mas ela quis regravar o Promessa. Sim. Fez parte da história dela. Fez parte da história dela, ou ela ouviu um dia desse e amou a música, enfim. Ou então o pai gostava muito, tem muito disso. E, então, isso vai passar para outras gerações, porque uma interpretação é uma outra interpretação, é um outro arranjo. Né? A palavra, o texto não fica velho porque ele é retirado das escrituras. Então, se a palavra se renova, não vai ficar um texto cafona, demodê, né? Não vai. Então, isso tudo contribui. Deixa eu perguntar outra coisinha para você aqui, senão a gente vai perder o tempo vai nos consumir. Sim. A gente começou, a gente falou algumas coisas um tempo atrás aí sobre músicas antigas, as músicas lá dos séculos de outrora, lá, século XVI, XVII, XVIII, as músicas que vieram para o Brasil, né, através de missionários, né? Sim. A maioria deles europeus, né, os missionários europeus. E essas músicas foram incorporadas no cancioneiro brasileiro da Igreja Evangélica através de hinários. Então, hoje nós temos hinários Batista, hinários
assembleanos, inários presbiterianos, até adventistas, inários luteranos, todo tipo de inário. Sim. E várias dessas músicas se repetem nesses inários. E, às vezes, geralmente elas se repetem com as letras diferentes, mas a origem é a mesma. Aquela música lá europeia, aquela música sendo música já erudita ou música sacra, ou às vezes até música popular também. E eu queria saber de você, o que isso, que contribuição isso tem para você, em termos de, no teu caso, seria a harpa cristã, que você é um assembleano, né? Sim. Sim. Essas músicas, o que isso representa para você, a importância, você acha legal? O que você tem, qual a sua posição acerca disso aí? A harpa cristã... Deixei na marca do pênalti. Deixou. A harpa cristã foi meu primeiro contato com a música evangélica, né? Meu primeiro contato. Antes de começar a cantar Jair Osana, Alma Cansada, como falei inicialmente, meu primeiro contato com a música evangélica foi, antes dos 5 anos de idade, ouvindo e cantando a harpa na igreja, que era obrigatório. Na época se cantava no mínimo 5 músicas da harpa. Foi a minha primeira referência. E eu, como criança, cantava junto com meus pais, era obrigação, tinha que cantar. E eu passei a gostar muito da harpa. E não tinha para onde fugir. Era a harpa, era o que se tinha. Depois é que a gente começou a conhecer cantores. As gravações começaram a surgir para nós lá na roça. Demorava muito a chegar lá. Uhum. Porque eu comecei a ter contato com contato que eu digo através de LPs. Sim. Então, a harpa representa muita coisa boa para mim. Só que, ao passar dos anos, conhecendo mais a música, a história da música, não conheço tanto assim, mas conhecendo um pouco da história da música evangélica, eu comecei a perceber, descobrir, estudar um pouquinho do assunto, descobrir que nem todos os hinos que estão na harpa são, de fato, hinos ou letras ou melodias também inspiradas para louvor a Deus. Sim. Comecei a descobrir, comecei a me decepcionar. Eu amo a harpa. Eu canto muitos hinos da harpa até hoje, canto mesmo. E gravou também. Prazer. E gravei. Eu fui o primeiro cantor evangélico a gravar 3 músicas da harpa ao vivo. 3 ou 4. Ao vivo, numa Santa Ceia, na Penha, onde é a Devec hoje. Cantei ao vivo. Aí eu fui conhecendo um pouco da história de algumas músicas e fui me decepcionando. Músicas na harpa que nunca foram autorizadas a serem gravadas, músicas folclóricas de outros países. O dito autor, que está lá na harpa como autor, que é, na verdade, um versionista de algumas, eu não vou citar o nome de nenhuma, Sim. porque eu não quero magoar ninguém. Sim. Os camaradas se apossavam ilegalmente. Agora, Elvis, ou por ingenuidade ou por maldade, eu não sei, não posso afirmar. Se apossavam de algumas músicas e colocavam o seu nome, a pessoa colocava o próprio nome como autor, fulano de tal. Aí eu comecei a ouvir, peraí, essa música é aquela música de lá, daquele país, uma música folclórica, uma música sertaneja de um país tal. Rapaz, eu comecei a me assustar com esse negócio. Aí eu comecei a entender que nem tudo que está na harpa deveria estar. Eu estou falando da minha opinião, pelo amor de Deus. Eu não estou condenando o uso da harpa, eu estou condenando a obrigatoriedade da mesma. Eu não suporto a obrigatoriedade de nada. Mas você acha que essa obrigatoriedade ela versa até os dias de hoje? Continua assim? Sim, senhor. Ô, Elvis, tem igrejas por aí fora que colocaram a harpa no mesmo patamar da Bíblia. Quando eu digo igrejas, eu estou falando de igrejas mesmo. Em função mais do líder, né? Sim. O líder incutiu na cabeça do povo que a harpa tem o mesmo patamar do livro. O cara não vai dizer isso. A harpa tem o mesmo, está no mesmo patamar. Não vai dizer, mas ele faz isso na exigência. Você acha que a Bíblia ser fabricada já tendo a harpa junto, acoplada, isso contribui para isso? Para mim é venda casada. Um código do consumidor? Mas eu vou ter que tomar cuidado, porque a gente vai entrar numa zona de perigo aqui. Deixa eu dizer um negócio. Eu quero citar o nome de uma pessoa aqui como uma pessoa que ama a harpa. Esse ama. Eu poderia citar outros, mas eu quero citar um como alguém que eu já vi que ama. Ele canta a harpa por amor. A harpa é cantada em
todas as igrejas dele. E esse camarada ama, chama-se Samuel Câmara. Lá de Belém. Samuel Câmara ama. Você percebe da forma que ele canta, da forma que a igreja dele canta, da forma que ele trata a arma, ele ama. Dá gosto de ouvir. Dá gosto de ouvir. Hã? Não, segundo. Eu quero mandar um beijo pro meu filho, que ele entrou aqui na live, não esperava. Lucas. Opa! Um beijo pro meu mais novo. Vai, continua. Legal. Beijão para ele. Outro camarada que eu conheço que ama harpa, pastor Paulo Areias, de Campos. Rapaz, Assembleia de Deus de Campos, de Madureira. Rapaz, esse homem ama a harpa. Ele canta com amor, e canta, e tem uma voz agradável. É delicioso ouvir a harpa ali. Poderia citar outros, mas a gente não tem tempo de citar tanta gente assim. Sim. Mas eu vejo alguns lugares, as pessoas cantando harpa com tanto desprezo. Por exemplo, tem uma música da harpa que eu amo. Fala, Jesus, querido. Eu amo, 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 amo. Mas tem lugar, sabe como é que canta essa música? Fala, Jesus, querido. Fala-me hoje, sei. Frem. Rapaz, se a pessoa está cantando a harpa por amor, cante ela do jeito que deveria ser cantado. Se é um hino de oração, canta orando. Fala, Jesus, querido. Até para a música tem uma liturgia, né? Não é? Tem uma música da harpa que eu passei a amar depois que eu vi o Bispo Abner cantando. Qual? Ó doce nome de Jesus. Rapaz, quando eu vi o Bispo Abner Ferreira cantando esse hino com a igreja mãe Madureira, irmão, eu chorei igual um bebê desmamado. Coisa linda. Lindo. Aí dá gosto, Elvis. Sim. Aí dá gosto. Então, enfim, Madureira, eles cantam a harpa pelo prazer, ok. Mas tem igrejas por aí que a gente vê que cantam pela obrigação. E cantar por obrigação, não, nenhuma música serve, né? Não. Nem harpa, nem nada. Não. Por obrigação não serve. Nem a Bíblia por obrigação deve. Nem a Bíblia por obrigação serve. A Bíblia por amor serve. Eu já reparei, inclusive nessas andanças por aí, que às vezes parece um pouco que a equipe que está na frente, que cuida da parte musical, que não vou dizer que cuida do louvor, que não é isso a definição, cuida da parte musical, né? E às vezes ele tem que cantar a música da harpa, então eles querem fazer um arranjo de vanguarda, aí, meu amigo, fica uma coisa totalmente desconexa, assim, você que conhece a música na origem, né? Na origem que eu falo pelo Inário, né? Sim. O cara mete ali um rock, mete alguma outra coisa para tentar dar uma jovialidade, vamos dizer assim, um quê de modernidade na música, e a coisa não casa legal. Não casa, não adianta. Não adianta. Ela é beleza, ela é bonita naturalmente. As músicas da harpa são bonitas naturalmente, né? Não dá para enfeitar muito, não, senão estraga. O enfeite dessas músicas, enfeitar essas músicas acaba estragando as mesmas. Tá. Mas aqui, seu projeto atual aí, em termos de música, tem algum? Você está pensando em fazer uma coisa, ou já está fazendo, gravação de repente, ou colocação fazer upload na internet de músicas tuas, além das tuas músicas que estão nas plataformas digitais? Algum outro movimento de alguma coisa nova? Eu tenho, sim, alguns projetos que eu estou demorando muito a evidenciá-los, né? Mas eu tenho alguns projetos, sim. Esses últimos 2 anos eu compus pelo menos 11 músicas. E eu pretendo lançar um projeto só de música autoral. Eu estava até mexendo aqui, antes de começar a falar com você, eu estava mexendo aqui em alguns rascunhos. Então, eu pretendo lançar um projeto autoral. Eu tenho cantado já há quase 3 anos violão e voz. Tenho feito violão e voz. Eu parei definitivamente com o playback, não estava aguentando mais o playback. O playback estava me cansando demais. Eu estou usando o violão por uma orientação divina, orientação da minha esposa e orientação do pastor Silas Malafaia. A questão... Só um momentinho. A questão do playback que você diz que ele estava descansando é a questão do tom também? Você bem mais também. Quantos anos atrás? Também. Eu não canto mais a música Vou Voar no tom original de jeito nenhum. Não adianta forçar, eu assumo. Problema nenhum em assumir que meu tom mudou. E eu readaptei os playbacks por um tempo. Aí eu cansei. Falei, quer saber? O violão, aí foi uma orientação divina, Deus me levou a isso, a história é longa, minha esposa, e em seguida o pastor Silas
Aí ele ligou e falou, irmãozinho, a partir de hoje, Meu é chapa. violão e voz. É violão e voz, De queridinho. playback, meu chapa. Esquece playback na sua vida para sempre, queridinho. O seu esquema é violão e voz. Queridinho é ótimo. Mas ele falando nesse tom, tu sabe que ele tá berrando no ouvido da alma, né? É lógico. Irmãozinho, queridinho. Esse queridinho quer dizer o miserável. Na verdade, ele gostou, né? E alguns pastores falaram para ele também que eu tinha cantado nas suas igrejas com violão. E aí ele falou, Marco, é violão e voz. Esquece playback, nem banda. Banda de vez em quando, é violão e voz. Eu falei, pastor, mas eu sou fraquinho no violão. Ele falou, deixa de ser palhaço, deixa de ser frouxo. Vai tocar o seu violão e cantar. E aí eu gostei. Que jeito singelo. Muito suave. Suave. E aí, Elvis, eu me lembrei que eu comecei assim, né, Elvis? Eu comecei a cantar violão e voz. Na banda que eu tinha, eu tocava violão. Eu parei por um tempo, eu voltei e está dando muito certo. Para mim, tem sido uma benção. E outra, Elvis, eu me libertei do repertório obrigatório. Ah, sim. Muito bom eu ter lembrado disso. Me libertei do repertório obrigatório. Gravador é benção? É. Sou grato? Sou. Mas gravadoras, em alguns momentos, engessam o cantor. Não sei se hoje ainda é assim. Eu também não sei. E fui engessado muitas vezes por gravadora. Eu tinha que cantar o que estava em evidência. Hoje eu canto o que me dá vontade. Eu não canto só meu repertório. Era o lado comercial. Era o lado comercial da gravadora, né? Sim, e eu não posso desonrá-los nisso, mas hoje, não tendo mais gravadora, ainda também não tem interesse, também ninguém tem interesse em me contratar, mas assim, eu canto o repertório porque eu estou afim de cantar. Só músicas que amo, inclusive a harpa. Tem muitos da harpa que eu canto com o maior prazer do mundo. Alguns da harpa eu não vou cantar nunca enquanto eu viver, mas alguns eu vou cantar sempre porque amo. E estou cantando música de outros cantores, amigos, cantores, músicas de antes da minha existência, inclusive. Sim. Estou cantando livremente, canto minhas músicas. Eu fiquei 2 anos sem cantar Vou Voar, por exemplo. Eu precisei fazer isso. Vou Voar é codinome, né? Codinome, acabei registrando 2 vezes, né? Porque o nome era Promessa, eu não sei por que eu botei Promessa. Isso, foi ele mesmo que me prometeu Promessa. Está no contexto. Aí como o povo começou a chamar a música de Vou Voar, eu registrei de novo com o subtítulo Vou Voar. Isso. E eu fiquei 2 anos sem cantar. Hoje eu canto, voltei a cantar essa música e outras. Canto o meu repertório, mas eu mesclo o meu repertório com outros repertórios do meu tempo e do tempo anterior ao meu. Quando você fala repertório, eu queria saber de você, qual é o seu... Como é que você classifica o seu estilo? O que você é? É sertanejo? É pop? É tudo misturado de tudo um pouco? Como é que você se define? Porque eu já vi você lá sertanejo, já vi você pop, né? Enfim, como é que você se classifica? Onde você se insere aí? Ou se insere em todos? Não sei. Eu não sei. Se é que eu posso me definir, eu sou um cantor misturado. Misturado? Eu não sei, cara. O que eu gosto de cantar, eu canto. Não importa o ritmo, inclusive. Eu não sou contra nenhum ritmo. Eu não sou contra nenhum ritmo. Eu não gosto de alguns ritmos, mas eu não sou contra nenhum. Não há ritmo de Deus e do diabo. É quem está usando. Sim, sim. Então, eu não sei, eu não me defino. Eu sou cantor sertanejo, eu sou cantor pop. Realmente não sei, eu não sei me definir. É uma confissão pública. Sim. Então, bom, você tem essa questão dos estilos. E um cantor, você teve o Gessé ali como, vamos dizer assim, como um modelo ali em determinado momento da tua carreira e tal. Você tem um cantor, assim, que você... Claro, você citou alguns aí dentro daquela pergunta que você estava respondendo, mas você tem algum cantor que você, poxa, esse cara é o... Ou a gente vai voltar lá, vai ser mesmo o Vitorino, ou você tem um hoje, assim, que você... Porque você está um aqui, tá? Para ajudar ou te atrapalhar. Sim. Em termos, assim, de potência de voz e tal, o que surgiu nos últimos tempos foi o Leonardo Gonçalves. Sim. Né? A interpretação dele, para mim, eu estou dizendo, alguns vão, de repente, querer falar alguma coisa, eu estou dizendo da interpretação, não estou falando da vida pessoal, não estou falando disso. Até mesmo porque aqui não vou falar da vida pessoal de ninguém, né? Mas assim como cantor, na acepção da palavra, nos últimos tempos, para ser bem escatológico,
eu creio que ele que surgiu aí no meio com essa potência de voz, cantor daquele tempo dos agudos. Você comunga comigo disso aí? Ou... Não, não. O cantor da atualidade, eu não tenho nenhum que eu seja definitivamente um admirador. Nani Azevedo não é desse tempo, né? Nani, eu amo ouvir o Nani. Cantor, eu amo ouvir a Exla, a Raquel Melo, Josiane. Mas assim, cantor evangélico. Vamos lá. Alguns nomes que eu não citei. Acho que citei Álvaro Tito como referência para mim. Natanael de Juiz de Fora. Lembra de Natanael? Teu futuro. Lembro. Carlos de Oliveira. Pelo amor de Deus, como eu esqueci de Carlos de Oliveira? Não posso me esquecer. Luiz Fontana, que é outra linha, mas que eu amo. Fontana. Amo Fontana. Mas, cara, o principal do meu coração chama-se Marcos Witt. No geral, é Marcos Witt. Para tudo. Para tudo. Quando eu preciso ouvir uma música para chorar na presença de Deus, Marcos Witt. Quando eu preciso de uma música para ouvir durante minhas caminhadas, para ter mais pique, para caminhar igual caminho todo dia, Marcos Witt com aquelas músicas rápidas dele, tem uma seleção. Aí tem Jimmy Swaggart, que é para quando eu quero dormir, relaxar, quando eu estou muito nervoso, porque eu não sei inglês, eu só entendo I Love You, Jesus, God. Mas aquele piano dele é maravilhoso, né? Mas ali o conjunto da obra, né? Jimmy Swaggart, é uma delícia ouvir Jimmy Swaggart. Aí você tem David Phelps, que é a melhor voz que eu já ouvi na vida. David Phelps é um negócio absurdo. No more night. Aquilo, meu Deus do céu. Agora, o meu cantor preferido em tudo chama-se Adilson Rossi. Falar nisso, Adilson Lopes, que infelizmente faleceu, é um dos meus cantores prediletos. Mas aqui no Brasil, englobando tudo, o meu cantor predileto chama-se Adilson Rossi. Irmão, eu cometi um pecado em relação a Adilson. Adilson é meu amigo pessoal. Eu amo Adilson, Adilson me ama. Mas eu cometi um pecado em relação ao Adilson. Eu fiquei fechado no repertório dele muito limitado. Durante muitos anos. Eu tenho muitas manias, você sabe disso. Então, eu fico assim um ano ouvindo uma pessoa, um disco só. Era uma doideira, né? Eu ficava, né? Um ano ouvindo algum disco só de uma pessoa. E eu, meu irmão, fiquei preso a um material do Adilson e ficava ouvindo só aquele. Mas um tempo para cá, depois da pandemia, eu passei a ouvir mais o Adilson. Comecei a ouvir mais músicas do Adilson que eu nunca ouvi no passado. Poxa. E a cada vez que eu ouço o Adilson, eu fico mais chocado com a voz do Adilson, com a unção, a graça de Deus que repousa sobre ele. Você ouviu o disco Quando Tudo Está Perdido? E peraí, eu chego lá. E a qualidade das letras, a qualidade de inteligência das letras que o Adilson grava. Adilson Rossi, para mim, meu irmão, é algo... Para mim, ele é algo à parte. Eu poderia até colocar assim. Eu sou fascinado por Adilson Rossi. A voz dele, hoje em dia, é uma voz rouca, porque ele é pregador e pastor de igreja. Quanto mais rouca a voz dele fica, mais eu gosto, porque eu amo voz rouca. Americanos aproveitam muito a rouquidão da voz. O americano aproveita muito pigarro na voz, não é verdade? Isso. O Adilson, irmão, com aquela voz rouca que ele tá aqui, quando ele dá aquele agudo, eu tô caminhando aqui ouvindo o Adilson, eu dou um pulo, eu choro, eu falo em línguas diferentes. Para não dizer estranhas, né? Adilson Rossi, para mim, tem sido, meu irmão, uma das melhores companhias musicais desse tempo para mim. É lógico que quem vai me ouvir, vai pesquisar o Adilson, vai ver que ele tem discos gravados há 40 e tantos anos atrás, porque ele começou a gravar aos 16, ele tem agora 60 e naganai. Você lembra a idade do Adilson? Olha, o primeiro disco dele, sou meio estudioso aí, com essa idade nova que você está falando, acho que Senhor, Preciso de Ti. Primeiro, né? Conhece esse disco? Conheço, claro, como não? Então, aí depois ele vai e grava um disco só com músicas da harpa, chamado A Linda Pátria. Isso! E aí ele vai... Você mencionou aí agora há pouco. Oi?
Esse outro que você mencionou agora há pouco, quando eu te interrompi. Senhor, preciso de ti. Senhor, preciso de ti. Aí tem uma música de um cara lá. Qual? Tem amor. Não, não é esse, não. Não é esse, não? Não. Não, o Senhor, preciso de ti, Ah, eu creio que seja o primeiro disco da carreira. o primeiro Ele da carreira. novinho. Ok. Ele- Tá. Novinho. Aí depois, não sei se a sequência está certa, aí vem o da Linda Pátria, que é um disco só de música da harpa cristã. Música da harpa cristã, não. De músicas que estão na harpa cristã. Estão na harpa cristã. Aí depois, eu acho, passa um tempinho, vem um descasso dele pela Bom Pastor, que é o Quando Tudo Está Perdido. Sim. Que o Edson já entra ali. Edson Coelho já entra no repertório dele ali, né? Com Aí certeza. vem Quando Tudo Está Perdido, depois ele vai, eu acho que na Califórnia, que a gravadora que tinha em São Paulo, Ei, faz o era um Não Chora sonho em meu Vão. gravar na Califórnia, irmão. Era um sonho. Oi? Era um sonho? Era um sonho meu gravar pela Califórnia. Nunca deu. Aí ele faz o Crente Não Chora em Vão, Meu Deus, coisa linda. um descasso. Aí ele vai para Bom Pastor, ele volta para Bom Pastor, aí faz o disco Luz. Aí que eu tive A música Luz. É. Que eu, quando recebi uma fita cassete, sem capa, sem nada, eu achava que era Oséias. Isso. Eu achava que era o Oséias. Aí eu cantava achando que estava cantando músicas do Oséias. Não, ele é Eu o só gostava Osés dessa. Caucasiano. Hã? Ele é o Osés Caucasiano. Exatamente. Aí eu cantava essa música, Luz que vem pela janela. Eu achava que era Oséias. Aí um dia eu vi a capa do disco Luz. Eu fui olhar. Eu fiquei confuso. Adilson Rossi. Adilson Rossi. Era muito parecido. Era muito parecido. E não que ele imitasse, você vê que é muito natural a voz dele ali, né? Não. É muito natural. Depois a voz dele foi mudando, tomou outro rumo. Nesse Mas disco e aí, Luz, prossiga aí. nesse disco Luz que o meu particular, né? Que eu fui morar. Não, eu estava no Rio. Quando ele fez o Crente Não Chora em Vão, ele foi para o Rio de Janeiro, que ele é paulista, né? Paulistano. Não é paulista, ele é do interior. Então ele foi para o Rio de Janeiro participar daquela caravana de Seu Amaro, não sei se você lembra. Claro que lembro de seu. Então. Fui muito entrevistado pelo Disseu. Não. Então ele entrou ali naquela caravana, então, porque ele veio de São Paulo para tentar ser mais conhecido no Rio de Janeiro, né? Que ele ficava muito restrito a São Paulo. Porque eu no Rio tinha o Osés cantando aquele mesmo estilo, e então ele não entrava muito. Então ele veio para o Rio, participou ali um pouco e tal. Quando ele voltou, o Álvaro Tito, conversando com ele e tal, ele falou assim: olha só, o Adilson vai voltar para Bom Pastor e tal, e ele me pediu música. Você tem alguma música também para, né? Um amigo, né? Ajuda o outro nessa aí, né? Ele falou assim: você tem alguma música? E eu, naquela época, eu nunca fui um cara de baú cheio de música. Eu fazia música com inspiração para fazer música, né? Não estou aqui tratando quem tem um baú cheio de música, não é isso, né? Claro, cada um tem uma. E o Tito tinha um baú cheio de música. O Tito tinha um baú cheio de música. Aí ele falou assim: ó, estou botando aqui, já botei umas 10 aqui mesmo, você não tem nenhuma. Aí eu pensei: cara, eu tenho uma música assim. Aí eu achei aquela coisa, eu assim, né? Eu tenho uma musiquinha aí. Aí eu cantei a música pro Álvaro, né? E aí tudo bem, passou o tempo e tal. Isso no Rio de Janeiro, o Adilson tinha voltado para São Paulo. Então, quando foi em 83, eu fui morar em São Paulo, né? Aí fui morar em São Paulo e o movimento de rádio, de música cristã contemporânea lá, música evangélica, era mais fraquinho que o Rio de Janeiro. Embora fossem poucas as rádios no Rio, lá também era devagar. Aí eu soube que ele tinha fazido... Estou falando muito aí. Eu soube que ele fazia um programa na Rádio Cacique de São Caetano, que era auxiliando aquele deputado... Ai, meu Deus, como é o nome dele? Já até faleceu. Hã? Gilberto Nascimento ou Apolinário? Casa Apolinário? Apolinário. Casa Apolinário. Isso, que depois migrou para televisão, né? O programa foi para televisão. Então, o Adilson auxiliava ele ali no programa. Aí eu soube disso, eu saí lá de onde eu morava, que era lá no Cangaíba, peguei um busão, que o São Paulo fala busão, peguei um busão e, sem saber onde era, fui tateando no escuro, igual a nossa música Novo Coração, que você brilhantemente gravou. É verdade. A tatear no escuro, foi o que eu fiz, procurando um lugar. Aí eu cheguei lá na rádio. O programa estava rolando, eu cheguei na rádio, tinha uma mocinha, ela falou: tudo bem?
o Adilson Rossi está? Ele está fazendo um programa? Não, pode entrar aqui. Espera aqui que ele vai aparecer. Ele estava dentro do estúdio com a Casa Apolinário lá, né? Aí ele saiu. Quando ele saiu, eu já comecei a usar a barbinha naquele tempo. Ah, tá. Era pretinho, né? Comecei a usar a barbinha. Aí ele veio, ele chegou assim, pois não. Aí eu falei assim, oi, Edilson, tudo bem? Eu sou o Elvis Tavares. Humilde, todo humilde, né? Famoso quem, né? Eu sou o Elvis Tavares, famoso quem? Pois é. Aí eu falei, eu sou o Elvis Tavares e tal, lá do Rio. Você esteve lá, a gente se conheceu na casa do Álvaro Tito, não sei que lugar lá. Aí eu falei assim, aí ele deu, na hora o olho dele, ele arregalou a cara assim, cara, é você? Aí me deu um abraço assim, eu assim, né? Pô, Legal, tudo bem, tá me vendo de novo, depois, mas a gente não tinha na intimidade, me deu um abraço e falei, poxa, eu queria saber, porque tudo bem, os irmãos saúdo com ósculos e amplexos, né? Abraços. Ele me abraçou, eu falei assim, deve ser por isso, né? Ele falou, cara, gravei tua música. Eu falei, o quê? Aí eu fiz igual o Maísa, o meu mundo caiu. Só que o mundo caiu ao contrário. O meu mundo caiu ao contrário, caiu pra cima, né? Eu falei, gravou minha música. Aí ele falou, gravei sua música e tal, não sei o quê. Mas como? Mas por quê? Sem entender, né? Eu falei, não vai. Eu cantei pro Álvaro, falei, pô, 200 músicas do Álvaro. E uma, sem querer fazer um pleonagem com uma peça de carne, uma minha. Aí eu falei, não vai, né? Aí ele gravou a música e quando eu fui ouvir o disco, eu estava ali num mar de Edson Coelho no disco, porque eram todas as músicas do Edson e só a minha que estava ali sozinha, diferente. Meu Deus! O lado disco. O lado B, né? Desculpa, o lado B, o lado B. Aí ele gravou, eu ouvi, falei, é o que você falou, a voz do cara. E aquele disco ali, eu passei a cantar no playback dele, não cantava a minha. Não gostava de cantar a minha. Ah, você tá brincando? Mas, eu não cantava a sua? Não cantava. Eu cantava as músicas dele, né? Sim. Que tinha ali, que eu gostava. A Esperança Não Morre Jamais, que é tudo Edson, né? Tudo Edson. Né? Então ali eu fiquei essa surpresa. Eu falei, o Adilson sempre foi um cara muito... muito gente boa mesmo, um cara assim... muito de Deus. O Adilson é muito de Deus. Tem muito um grande Deus cantor, né? Um grande cantor. Grande cantor. A voz dele é linda, eu amo Adilson. Amo. Agora, tem um outro cantor também que eu sou muito fã dele, que eu também não dei muita importância. Ô Elvis, eu ponho algumas coisas na conta da depressão que tive, né? Sim. E quando faço isso, não faço como evasiva, como um pretexto, não. Muita coisa boa que eu deixei de considerar por um tempo, porque eu não estava bem emocionalmente. O seu disco é maravilhoso. O meu CD? O seu CD. Eu estava ouvindo, hoje mesmo, ouvi uma, hoje eu não ouvi todo, não. Durante a caminhada eu botei no modo reprodução automática. Aí tocou uma. Olha, amor, rapaz. Olha, você falou isso. Que letra. A dona da música. Não fala, deixa eu falar. A dona da música entrou. A dona da música entrou agora na live aí, ó. Entrou? A dona da música. A dona da música. É a dona. A Milena. A Milena é a dona. É dona porque ela falou assim, amor, você já fez uma opção de música romântica, então para mim você não fez uma. E eu fiz essa música aí. Que música linda, que voz linda, que voz... Rapaz, você canta muito. Sua voz é incrível. Aquela locução que você faz no início dessa música é linda. Eu me arrepio quando ouço o disco inteiro. Aquela que fala do... O homem de Deus. Que música, pelo amor de Deus. Que disco lindo, que disco incrível. Ficou bonita. Agora, o que eu digo aqui agora? O que eu digo aqui agora? Eu saio da live agora? Você não diz nada. Na verdade é o seguinte. Eu acho... Esse disco, falando sério agora, muito sério, agora não, falando sério, continuando falando sério. Quando eu vi esse disco agora, mais recentemente, quando eu peguei aqui, eu tô com um notebook aqui na minha frente que ele tem o toca-disco, toca-CD. Portanto, ele é antigo. Sim. Aí eu peguei uns 200 ou 300 CDs que eu tenho guardados. Eu tenho muito mais que isso. Eu devo ter uns 500, mas eu peguei uns 300, escolhi. Dentre eles estava lá o seu. Aí eu coloquei para dentro e passei para o meu MP3, que é o que eu uso para fazer caminhada. Sim. Quando eu comecei a ouvir o seu CD com essa nova cabeça, esse novo tempo, esse novo tudo, sim,
me veio uma ideia na cabeça. Eu preciso fazer um programa de rádio. Eu não vou dizer o nome do programa, porque senão alguém pode roubar a ideia. Mas eu estou com uma ideia de um programa aqui, irmão, que vai ser complicado. Porque só vai ter músicas e letras de qualidade. Então vai ser bem repetitivo. Então, o seu CD, esse seu CD, que eu já ouvi dezenas de vezes no passado, e só gostava de uma música, O Homem de Deus, eu só gostava dessa. Eu gosto de todas. Eu gosto de todas, não que eu saiba cantar todas. Eu não sei, é uma questão, uma coisa é gostar, outra coisa é saber cantar. Então, o seu CD me deu uma inspiração para ter um programa, ou de rádio, ou na internet, eu não sei, com músicas de qualidade. Vamos colocar assim, legal, para não dar o tema aqui, para ninguém pegar a ideia antes de mim. Não, fala não. Então, me abriu assim, um leque. Eu vou fazer algo nesse sentido. Eu vou fazer. Eu tô aqui, só para fazer um adendo, eu tô aqui, eu acho que o sistema do Instagram, a gente já vai encerrar, para não ficar falando aqui, cansar suas cordas vocais. O Instagram, pelo menos dessa vez, parece que ele aumentou o tempo de duração da live, porque antes ele, com 50 minutos, ele... Né? Mas, não cortou a gente ainda, não? Hã? Não cortaram a gente ainda, não? Não, cortaram não. Então, só para falar um pouquinho desse CD, o que aconteceu, porque eu fiz um CD só para registrar algumas músicas, né? Que eu não mergulhei no mundo de ser cantor, assim, né? Eu fiz um CD para registro e, enfim, aí até porque na época eu ainda estava no quartel e não sei mais o que, eu não tinha tempo porque o disco você tem que correr, na época que tinha o disco físico, né? O CD, você tem que correr por aí para esperar, né? Então chegou a tocar na Melodia lá um tempo e tal, Rádio Melodia FM, mas aí eu falei assim, pô, não vai dar para eu... Vou deixar então só como registro mesmo, porque às vezes tá falando de CD, o pessoal, mas que CD? Esse cara gravou CD? Mas como? Realmente existe um CD, né? A gente está aí para colocar também nas plataformas digitais também para registro, que hoje é plataforma digital, né? É uma coisa que ficou muito agradável para as gravadoras, né? Imagina uma multinacional que começou lá nos anos 30, que os discos que ela gravou não vendia mais na loja porque ninguém queria e também não fabricava mais. Com o advento da plataforma digital, o cara desencalhou aqueles arquivos lá, digitalizou. Tem música lá dos anos 30 que você ouve na plataforma digital, ouve aí em qualquer lugar da plataforma digital, né? Então ficou muito agradável isso para as gravadoras, né? Mas é isso. A música é isso. Eu quero falar para você da minha felicidade de estar conversando com você, bem à vontade, que isso é muito bom. Sim. Eu não faço... é uma entrevista. Não é uma entrevista. Não, isso para você ficar bem à vontade, não é uma entrevista, é um bate-papo, né? Mas, assim, eu gosto de falar coisas sinceras, a gente não fica aqui enfeitando pavão, porque ele já é todo enfeitado, não precisa disso, né? Pavão depois. Então, muito legal conversar contigo. Assunto a gente teria aqui, né? Ficaria aqui uma eternidade falando coisas aqui. Né? Com certeza. Então, eu queria que você fazer aquele chavão dos apresentadores, que não é uma entrevista, né? Para você falar alguma coisa para o pessoal aqui que curte o Marco Aurélio, as músicas do Marco Aurélio, o Marco Aurélio pessoa, Marco Aurélio irmão, né? Você dá aí deixar aí uma palavra para esse pessoal que, como você não dá entrevista, eles não te veem muito falando por ver. Você ouve você cantando ou ali numa apresentação ao vivo e tal, mas você não conversa com essas pessoas. Não se dirige muito a elas por esse motivo, né? Não que você não queira, mas é porque você tem essa sua preferência em... Já tá, vamos dizer assim, você saturou de tanto da entrevista, né? Eu até entendo isso, né? Mas aí, manda aí o seu, como diria o chicanismo, manda o seu pá de lá aí para o pessoal. Pá de lá. Né? Amigo, minha palavra nesse momento é de gratidão a todos aqueles que estão com a gente, aqueles que estarão com a gente posteriormente. Esse vídeo vai rolar por aí. Vai ficar lá no dia. Sim, minha gratidão a todos e o meu desejo de que Deus abençoe a cada um através do que a gente faz. Que o que nós fazemos é para a glória de Deus e para abençoar o povo. Eu, quando canto para Deus e para abençoar o povo. Desejo no meu coração que Deus abençoe a vida de cada um desses que estão com a gente, dos que estarão posteriormente. Deus abençoe e continue multiplicando suas bênçãos sobre a vida de cada um. E a você, Elvis, meu amigo, muito, muito obrigado por tudo que você tem sido para mim durante todos esses anos. Acima de qualquer coisa, meu amigo. E outras coisas que você tem sido para mim.
durante todos esses anos. Eu te agradeço a Deus por sua vida. Aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Marcos Freitas. Marcos Freitas é uma pessoa muito importante na minha vida. Não posso falar o quanto ele é importante para mim. Isso, dentro dessas questões de música, né? Bonito. Marcos Freitas é uma pessoa muito especial a quem eu sou muito grato. O suporte Um abraço a todos. Aí? O suporte que ele dá é muito... Pelo amor de Deus, o Marcos é muito competente, muito generoso no que faz. Ele faz muito além do que a profissão manda. É verdade. É o que você faz também, né? Muito além do que a profissão manda, né? Deus abençoe a todos. Estamos aqui. Qualquer coisa, meu Instagram está no ar. Qualquer pessoa queira falar comigo, pode mandar mensagem. Eu respondo na medida do possível. Qual é o seu... Aqui. Hã? O endereço do teu perfil no Instagram, qual é? O perfil no Instagram é, por favor, Cantor Marco Aurélio Oficial. Arroba Cantor Marco Aurélio Oficial. Você só está no Instagram, não está no YouTube? YouTube, por favor, esposa, YouTube. Eu acho que é a mesma coisa, acho que é Cantor Marco Aurélio Oficial também. A digitora está aí, né? A digitora está aqui do meu lado do meu coração aqui. Tá certo. Essa coisa mais linda que Deus me deu. Oh, meu Deus, tão linda essa menina. Oh, menina, tão linda, tão maravilhosa, tão querida, tão fofa, tão... Oh, meu Deus, minha esposa. Tá, depois... Sem minha esposa, eu poderia até morrer. Tá legal. Depois dessa declaração inspirada aí, bom, agradecer de novo a você por tudo, estar aqui com a gente, agradecer o suporte aí da Natália aí do lado e agradecer a todos aí que, como você, repetindo outras palavras, que nos assistiram, ficaram aqui conosco e os que estarão doravante, né? Partir lá quando a gente fizer lá o upload aí dessa conversa. Isso aí. Tá bom? Marquinhos, um abração. Deus valeu, abençoe, amigo. mas tamo junto aí. Bom Tá bom? demais falar com você. Prazer. Saudações à família. É recíproco. Um abraço. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Valeu.